Está no ar, pela Vibe Mundial, programa O Zé e Eu. Uma viagem de sabedoria entre o mundo material e o mundo espiritual. Com Mãe Mariana de Iemanjá. Lá vem, lá vem. Olá, querido amigo, querida amiga aqui da Rádio Vibe Mundial. Você ouvinte que está aqui acompanhando o nosso programa, O Zé e Eu. Hoje é um programa especial, porque a gente vai falar de um assunto que eu acho que aflige muita gente, que é o medo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre medo e sobre religião. Fica ligado aí que eu tenho certeza que esse programa vai ser libertador para você. Antes da gente começar a falar, queria passar aqui as nossas redes sociais. Então você que está ouvindo a gente agora, através da rádio, já digita aí no seu Instagram, @OZéEU, que você já vai entrar em contato com todo o nosso conteúdo no Instagram. Se você quiser assistir os programas da rádio ou o nosso programa da Mediunidade Segundo os Médiuns, tá lá no canal do YouTube, @OZéEU. Agora, se você quer marcar uma consulta, um jogo de búzios comigo, pessoalmente ou online, o telefone é 11 99892 7770. Então é 11 99892 7770. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, medo. Gente, vocês já pararam para pensar o quanto a nossa vida está pautada no medo? O quanto as nossas decisões diárias são pautadas nos medos que nós temos e não nas nossas vontades e não nos nossos desejos e não alinhadas com o que nós achamos ou sabemos que é a nossa verdade de vida? Então, nós temos medo de tudo, né? O medo, ele pode gerar na gente tanto atitudes agressivas quanto atitudes que nos paralisam. Então, imagina o seguinte, eu tenho medo de morrer. E aí, esse medo de morrer faz com que eu tenha medo de sair de casa. E aí, eu passo a não sair de casa. E aí, quando eu não saio de casa, eu já estou deixando de viver. Então, vejam que o medo que eu tenho da morte me faz paralisar e ter atitudes de morte em vida. Então, em vez de eu tomar atitudes que realmente me façam viver para que eu não experimente a sensação de morte, que é o que eu tenho medo, não. Eu tomo atitudes que me paralisam e aí sim me colocam em contato com a sensação de não ter vida. Então, o medo, ele é muito... Ele é um sentimento velado, ele é um sentimento que parece que ele não está impactando diretamente a nossa vida, mas ele está. E aí a gente tem uma série de outros buracos emocionais que fazem com que a gente tenha medo. Além desses buracos emocionais, que eu já vou falar um pouquinho sobre eles, nós fomos criados através de religiões que também foram feitas para colocar medo, né? Então, a gente normalmente nós somos criados dentro do catolicismo, né? A maioria de nós somos cristãos e na religião católica tem o pecado, né? O pecado nada mais é do que colocar medo nas pessoas. Então, se você cruzar a linha, se você fizer alguma coisa que não estava prevista, se você fugir do controle do que a religião queria de você, você passava a ser um pecador. E você, enquanto pecador, tinha medo de tomar algumas atitudes porque a religião ia te punir. Mas por que a religião ia te punir? Por que a religião precisa utilizar da punição para que as pessoas se vinculem àquela religião, para que as pessoas se vinculem à espiritualidade? Então, gente, se a gente for olhar a história de Jesus, a história de Deus, não existe medo. Jesus é amor e bondade. Deus é amor e bondade. Em nenhum momento eles estão empregando medo. Em nenhum momento ele está falando sobre o medo. Muito pelo contrário. Em muitos momentos ele diz assim, senta à mesa com os seus inimigos. Quer coisa mais corajosa do que você sentar à mesa com os seus inimigos?
do que você abraçar alguém que está extremamente doente, um leproso, como ele fazia antigamente. Então, na história de Jesus não existe medo. Na história dos orixás não existe medo. O que existe na história dessas grandes entidades de vibração espiritual superior? Existe amor e existe bondade. As religiões deveriam ensinar isso todos os dias, amor e bondade. Eu costumo brincar com meu filho, né? Eu falo assim, filho, você tem 3 formas de aprender. A primeira é numa conversa gostosa, numa conversa com a mamãe, onde a mamãe vai te explicar o que é certo, o que é errado, por que você não deve fazer aquele tipo de atitude, o que acontece com você como consequência, e você pode decidir acatar, ou você pode entender o que a mamãe está explicando e realmente mudar a sua postura. Agora, você pode querer não me ouvir. E aí a mamãe vai ter que tomar uma segunda postura, que é um castigo. Nesse castigo, você vai ter que ficar sozinho e você vai ter que entrar em contato com o que você quer fazer. Refletir sobre as suas atitudes. E diante dessa reflexão, entender o que você fez de certo e o que você fez de errado. Mas mesmo assim, enquanto ser humano, você tem o livre-arbítrio de não entender mais uma vez. E aí a mamãe vai ter que utilizar de formas muito mais duras, que vem no formato de uma briga, que vem no formato de uma punição, que vem no formato de um sacrifício, onde você vai se sentir agredido por mim, não fisicamente, mas verbalmente. Você vai ficar triste, provavelmente você vai chorar, provavelmente você vai ficar magoado, e esse é o pior jeito de você aprender alguma coisa, porque você vai passar a ter medo quando você erra, porque você vai passar a ter medo de mim. Então, gente, Deus, Jesus, eles ensinam a gente exatamente da mesma forma. Os orixás ensinam a gente exatamente da mesma forma. Então, o tempo inteiro, nós temos sinais, nós sentimos o que é correto. No amor e na bondade. A gente tem certeza do que a gente deveria fazer. Mas aí, às vezes, a gente não quer. Ou a gente cismou que é em outro formato. Ou a gente cismou que não, a gente quer desse jeito e acabou. A gente está na arrogância, a gente está na prepotência de achar que a gente tem controle sobre a nossa vida. E a gente ignora a forma bondosa e amorosa ao qual os orixás, Jesus, toda a espiritualidade maior está querendo ensinar a gente. E aí, eles utilizam de outra forma, eles vão colocar a gente de castigo. Quantas vezes vocês não ficaram aí sem aparecer amor nenhum na sua vida? Quantas vezes vocês não tiveram que ficar reclusos por conta de uma doença? O que tem de diferente disso com o castigo? Absolutamente nada. É um outro recurso que o plano espiritual tem de tentar nos ensinar. Mas muitas vezes a gente não ouve. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou me curar, eu vou dar um jeito, eu vou procurar alguém que vai fazer uma amarração do amor e eu vou voltar a ter amor na minha vida. Eu vou tentar dar um jeito e consertar aquilo que eu mesmo quebrei. E muitas vezes a gente consegue. E a gente não ouve o ensinamento. Aí sabe o que acontece? O ensinamento vem na forma de sacrifício, vem na forma de dor. Vem no último estágio do que é o aprendizado. E muitos de nós aprendemos só nesse último estágio. E aí a gente começa a confundir a vida com a vida de sacrifício, com uma vida dura, com uma vida onde eu tenho que me esforçar, onde eu tenho que me sacrificar para que as coisas deem certo. Mas será que isso é verdade? Eu queria que vocês refletissem sobre isso nesse momento. Será que isso é verdade? Ou será que nós não ouvimos, não paramos, não cedemos quando o plano espiritual está tentando ensinar a gente através do amor e através da bondade? Essa é uma reflexão muito importante, vai mudar a vida de vocês. Quando vocês saírem do padrão de comportamento, de que o aprendizado vem só através do medo e do sacrifício, isso vai embora da sua vida. E você vai aprender
a lidar com os sentimentos mais puros, com uma forma mais sutil, com uma forma mais tranquila de adquirir aprendizado nessa vida. E aí isso não significa que você não vai mais passar por dificuldades ou por momentos ruins. Vai. Mas você não vai levar esses momentos até o auge deles, até o pico da onde eles podem chegar e passar a se prejudicar com eles. Você vai parar antes. Você vai fazer o aprendizado antes, você vai resolver antes. Antes de virar uma doença grave. Antes de você perder as pessoas que você ama do seu lado. Antes de você perder aquele emprego que você tanto almejou e agora não está mais dando o valor que você deveria. Antes de perdas que você não consegue mais voltar atrás. Gente, porque quando a gente tem esse tipo de perda na vida, a gente vai ficando ainda mais medroso. A gente vai se limitando ainda mais na vida. E em vez de adquirir liberdade através do conhecimento e através da sabedoria, nós vamos nos amedrontando cada vez mais e limitando cada vez mais as nossas vidas. E quanto mais a gente limita a nossa vida, mais a gente limita o nosso entorno, mais a gente limita a nossa espiritualidade, mais a gente limita toda a sociedade que depende da gente. Então vejam que é uma reação em cadeia super perigosa, porque os seus filhos também vão ficar assim. Não pense que você tem medo e não vai passar para os seus filhos num discurso muitas vezes hipócrita e incongruente de eu vou corrigir no meu filho. Porque as crianças aprendem através do exemplo. Elas não aprendem você mandando. Isso, olha que legal a Isa falando aqui. Eles dão e eles foram conforme o nosso comportamento espiritual. As crianças aprendem, gente, não é você mandando. Não adianta você estar ali com o seu filho na mesa e dizer assim, fica sem o celular e você ficar com o celular na mesa. Não adianta você ter comportamentos inadequados e inapropriados durante o dia, brigar com as pessoas e quando o seu filho faz, você dizer assim, não faça isso. Porque é o exemplo que você está levando. É a forma como ele está entendendo o que é o correto. Gente, as crianças não têm filtro racional até os 7 anos. Toda a emoção que entra com tudo nelas. Então, o aprendizado, ele vem de uma forma emocional. Ele aprende com a sua emoção, ele aprende com os seus gestos, ele aprende com as suas atitudes. Então, nós precisamos romper esse ciclo. Você não precisa aprender através do medo e do sacrifício. E aí a gente precisa romper isso dentro da gente, porque, claro, nós fomos criados com essa base. Até pouco tempo atrás era o clero que mandava na sociedade. E como é que ele mandava? Impondo, dizendo sobre a punição. Se você pecasse, você era punido. Se você pecasse, você não iria para o reino dos céus. Então, nós fomos criados, nós temos esse DNA correndo no nosso sangue. E o que nos liberta disso? O conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. Por isso que a gente precisa ler, precisa estudar, precisa realmente saber o porquê que a gente vai fazer alguma coisa ou porque a gente não vai fazer com o nosso próprio discernimento. A gente pode levar em consideração o que as pessoas falam para a gente, mas nós devemos ter habilidade, a gente deve ter conhecimento, a gente deve ter atitude para que a gente consiga resolver, ouvindo tudo, filtrar a informação, colocar o meu conhecimento para tomar a atitude que eu julgo correta. E não porque estão me amedrontando. E a religião, ela vai colocando isso na gente cada vez mais. Eu vivi um tempo dentro do candomblé e eu lembro que o pai de santo da casa, ele dizia assim, mas se você não vier, eu vou fazer um ritual aqui e você não vai saber. Se você não vier, eu vou pegar a sua louça e eu vou desmanchar ela e a sua vida acabou.
Será mesmo? Será mesmo que um ser humano pode passar por cima da bondade de Deus e fazer um mal para você? Se você permitir, ele vai entrar. Agora, e se você não permitir? Não entra. Porque ele não tem esse direito, a vida é minha. Quem decide sou eu. E eu vou por prazer na minha religião. Hoje eu posso dizer que eu faço parte de uma casa espírita que quando eu tô lá, uma casa de umbanda, quando eu tô lá, eu tô no meu melhor lugar. E eu não tô lá por medo. Eu não tô porque alguém me disse que se eu não fosse eu ia perder meu trabalho, ou eu ia me desmoralizar, eu ia perder o dinheiro, a minha vida estava destruída. Não, eu vou por amor. Eu vou porque eu entendi que aquele é o melhor lugar para mim. E enquanto eu tô lá, eu me torno um ser humano melhor. Enquanto eu tô lá, eu faço uma reforma íntima que me deixa uma pessoa de melhores atitudes, mesmo quando eu não estou dentro de um terreiro. Porque não adianta você se esconder atrás de uma religião com boas atitudes dentro da religião. Então, eu piso dentro da igreja e eu passo a ser uma pessoa boa. Eu piso dentro de um terreiro e eu passo a ser uma pessoa boa. Eu piso dentro de um templo e eu passo a ser uma pessoa boa. Não existe isso. Deus e os espíritos estão com a gente o tempo inteiro. Dentro ou fora de um terreiro. E as suas atitudes devem ser corretas, não porque alguém vai te punir, mas porque você entendeu o que é ser uma pessoa correta, porque você entendeu o que é ser uma pessoa boa, porque você quer, foi uma decisão que você tomou, você entendeu que a sua elevação espiritual depende disso. E conforme você foi se elevando espiritualmente, você foi entendendo que os sentimentos de raiva, os sentimentos de angústia, eles não faziam mais parte do seu dia a dia. E essa sensação positiva é o que vai te retroalimentando para você querer cada vez mais fazer o bem e não a punição. Quantas vezes as pessoas não me param, né? Gente que me conhecia quando eu tinha 18, 20 anos, e a gente está na época da balada, dos barzinhos, né? Porque eu também vivi isso tudo intensamente. As pessoas me param e falam assim, Mari, tô com saudade de você, vamos se encontrar, mas você ainda bebe? Falei, não, virei santa. Agora eu subi, me elevei espiritualmente e sou quase Deus. Não existe isso, claro. Tomo meu vinho, tomo uma cerveja, celebro com as pessoas que eu amo. Agora eu não bebo mais de cair. Eu não bebo mais de fazer loucuras. Eu não bebo mais ao ponto de no outro dia eu passar mal. Hoje, o que eu bebo é para estar com as pessoas que eu amo, para celebrar. Gente, é uma delícia uma taça de vinho. Imagina que eu vou passar minha encarnação inteira me privando de tomar uma taça de vinho. E nem o plano espiritual quer isso de mim. Porque não adianta nada eu parar de tomar minha taça de vinho e ir na esquina e fazer mal para uma pessoa. E falar mal dos outros. E não ajudar o meu próximo. Não adianta. Então, a gente tem que parar, querido ouvinte, de ser hipócrita e de viver através do medo. Eu fui criada no medo. Dentro da minha casa, os meus pais também foram e eles não têm culpa de nada, nem os meus avós têm culpa, coitados. Vieram todos, né, desse ciclo do medo. Mas eu fui criada numa casa que tinha medo. Com pais que tinham medo de doença, que tinham medo de acontecer alguma coisa ruim. E esse medo, a energia do medo, estava o tempo inteiro ali, pairando à minha volta. Eu virei uma pessoa medrosa. Hoje eu estou me desprendendo de todos esses medos, graças à espiritualidade. E entendendo o que eu devo fazer é me autopreservar. Não existe medo bom. Às vezes a gente fala assim, o medo é o que te protege. Não. O que te protege é a autopreservação, não é o medo. O medo te limita, o medo te paralisa. Então, gente, eu entendo que eles tinham medo.
Eu entendo que eu fui criada no medo. E eu não vou me punir. Eu vou acolher isso, falar tudo bem, mas isso não me pertence mais. Eu não faço mais parte disso. O medo já não faz mais parte de mim. E vou me desprendendo como se eu estivesse me limpando, inclusive espiritualmente, dele. E podendo vir acessar um lugar que ele é livre. Um lugar onde eu aprendo a me cuidar. Mas ele é extremamente livre. Livre de qualquer coisa que queira me prender. Sem que eu permita. Porque tudo que precisa te prender não é verdadeiro. Eu, conforme eu fui me aprofundando na religião e desenvolvendo a minha espiritualidade, naturalmente as coisas foram acontecendo. Naturalmente eu não tinha mais vontade de ir para uma balada com muita gente, porque aquilo não me fazia bem. E no outro dia eu falava assim, nossa, não foi legal. E eu não quero mais sentir isso que eu estou sentindo, então eu não vou achar um outro lugar que me faça bem. Não é porque alguém disse você não pode ir. Não é porque alguém disse que se eu fosse eu ia passar mal. É porque eu entendi. E quando eu entendi, eu me libertei. E quando eu entendi, sem medo e sem punição, eu mudei o meu comportamento. E eu não mudei no sacrifício. Eu mudei porque eu entendi. Então, eu quero convidar você, querido ouvinte, a vir entendendo o que te causa medo. Qual a religião que você está e se liberte de todos os medos que ela possa ter colocado em você. Entenda a sua família, honre a sua família, mas se liberte de todo o medo que eles colocaram em você. E adquira muito conhecimento, porque só o que nos liberta é o conhecimento. E quanto mais conhecimento vocês tiverem, não somos reféns, exatamente, a Isa falou aqui, não somos reféns, nem de religião, nem de família, nem de marido, nem de ninguém. Então, quanto mais conhecimento vocês adquirirem, mais vocês vão se libertar. E eu garanto para você, querido ouvinte, quanto mais você se libertar, aquele sentimento de angústia, o sentimento de raiva, o sentimento de rancor, todos aqueles sentimentos negativos que nos trazem uma energia densa, que fazem com que os espíritos que vibram nessa energia mais densa e mais baixa se aproximem da gente, vai embora. E eles não conseguem mais te acessar. Eles não conseguem mais tomar conta da sua vida. Isso é uma desobsessão de uma certa forma. Só que é uma desobsessão que você vai fazer de você mesmo. E se você precisar, reze. Se você precisar, tome banhos longos até que todo esse sentimento vá embora de você. Eu me lembro que um grande amigo meu, ele me disse uma frase que até hoje ficou gravada em mim. O Rui Marra. Ele é um cara sensacional, que ele faz paraquedismo no Rio de Janeiro e ele tira os traumas das pessoas através do paraquedismo. E ele disse assim, eu falei, nossa, Rui, eu tenho muito medo de voar, imagina, eu nunca vou fazer isso na vida, eu tenho medo de avião. Eu sou igual o filme do Chico Xavier, né, que o avião estava para cair, ele entrou em desespero. Eu, sem dúvida, faria isso. E ele me disse assim, eu não vejo esse medo em você. Ele falou assim, esse medo ele não é seu. Você é uma pessoa extremamente corajosa. Esse medo, ele não te pertence. E eu fiquei pensando sobre aquilo, eu falei, ele tem razão. Porque nas horas da minha vida, nas fases da minha vida, onde eu estava melhor, onde eu estava mais forte, onde eu estava mais conectada espiritualmente, distante das pessoas que tinham medo, eu não tinha medo de avião. Eu entrava tranquila. Tinha turbulência, eu até brincava. Porque isso não faz parte de mim. E você, ouvinte? Isso não faz parte de você. Se liberte. Gente, quer saber mais do nosso programa? Quer assistir esse programa de novo? Quer entrar em contato com as nossas redes sociais? Quer acompanhar nossas lives semanais? Entra no nosso canal do Instagram, @o Zé
e Eu. No nosso canal do YouTube também, o Zé e Eu. Lá tem programa, tem todos os programas da rádio, tem o programa de mediunidade segundo os médiuns, tem live toda segunda-feira. Então, espero vocês nos nossos programas, espero você na nossa rede social. E se quiser marcar uma consulta de búzios, o número é 11 99892 7770. Até a próxima, querido ouvinte, e que o Zé esteja comigo, com você e com todos nós.